E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje nós vamos fazer a revisão da nossa primeira unidade da nossa apostila de Sociologia, tá certo? Onde a gente trabalhou aí duas grandes figuras, né, da modernidade, que são Emile Durkheim e Karl Marx, né? Trabalhando o Emile Durkheim, a gente trabalhou dois conceitos muito fundamentais para ele, para a construção da sua teoria sociológica, né? O Durkheim, ele vai entender a sociedade como uma realidade objetiva, né, que é mais do que a soma das consciências particulares, né? Ou seja, nós temos aí, né, uma consciência coletiva da qual nós participamos, todo o indivíduo participa. Essa junção, né, de células, de indivíduos, né, é capaz de formar um organismo, né, que nós chamamos de sociedade, que é muito complexa, né, porque possui diferentes partes que formam, né, toda essa complexidade que é, né, a sociedade. E para isso, né, ele vai trazer o conceito de fato social. O que é o fato social, professor? Né? É toda maneira de agir, né, comum, né, ou, né, ao conjunto de uma dada sociedade, né, que seja coercitiva, né, que vai ser um outro fator que ele vai trazer para nós, geral, né, que tem generalidade e que seja exterior aos indivíduos. Né? Então, essa forma de agir que os indivíduos têm dentro da sociedade, ela vai ser recebida da sociedade. Né? Ou seja, você não age da forma que você pensa que age, né? Mas sim do jeito que a sociedade quer que você haja. Né? Então, isso vai ser a representação do fato social. Né? Para esse sociólogo, né, a gente deve compreender o fato social como uma coisa, né? Ou seja, né, um fenômeno que é exterior e objetivo, né, que deve ser observado de uma maneira neutra e imparcial na sociedade, né, para quem vai estudar, né, o acontecimento em si, o fato que está acontecendo, aquilo que está exercendo coerção em você, aquilo que está sendo externo a você, aquilo que é geral, que muitas pessoas, um grupo ou muitas pessoas estão vivenciando naquele momento, né? E isso vai ser possível graças à coerção social. O que vai ser a coerção social? O Durkheim vai entender que a sociedade deveria manter-se unida com os indivíduos de alguma maneira, né? Sendo solidários uns com os outros e compartilhando certos valores que são comuns. Né? Isso o Durkheim vai chamar de consciência coletiva. Né? Existe essa consciência coletiva onde a sociedade subsiste aí, né, valendo-se da coerção entre os seus membros. Só existe sociedade porque existe, né, o medo do julgamento dos outros. Né? E para entender como funciona a coerção social, o Durkheim vai elaborar o seguinte conceito. Né? Ele vai trazer para nós o conceito de sociedade mecânica e o conceito de sociedade orgânica. O que isso quer dizer? Dentro da sociedade, todas as pessoas exercem uma função, né? Essa função nós chamamos de divisão de trabalho, tá certo? Essa divisão de trabalho, ela dentro da sociedade que é mecânica, né? A coerção, né, dos indivíduos tem menor diferenciação entre si porque eles acabam respeitando as regras que existem dentro dessa sociedade, que são regras coletivas. Né? Por quê? Porque elas têm medo de serem punidas por descumprir essas regras. Durkheim entende que, por exemplo, as sociedades indígenas que apresentam uma solidariedade do tipo mecânica, existe uma consciência coletiva mais elevada do que a divisão de trabalho. Porque quando você convive com várias pessoas que vivenciam as mesmas regras que você, né, você tem medo do julgamento que ela vai fazer se você for contra essas regras. Então você se mantém na linha, né?
Já na sociedade orgânica, a gente vai ver que existe uma maior divisão de trabalho e uma consciência coletiva menor. O que isso quer dizer? Né? Essa sociedade, possivelmente, ela é mais complexa, fazendo com que os indivíduos desenvolvam uma maior diferenciação entre si. Né? No que nós podemos dizer, né, os trabalhos, por serem mais especializados, os indivíduos, né, não dependem muitos uns dos outros, né? E portanto a coerção social se torna mais forte do que na mecânica, né? Ou seja, a solidariedade orgânica seria própria das sociedades capitalistas e industriais, né? Ou seja, das sociedades com um maior nível de divisão de trabalho, né? E que tem menor consciência coletiva, diferente da sociedade mecânica, que vai ter maior consciência coletiva e menor divisão de trabalho. Então, nós vimos esses dois conceitos bem presentes da sociologia de Durkheim. Depois nós trabalhamos Karl Marx, né, que ele vai fazer uma análise da sociedade capitalista dentro do seu tempo. Não só dentro do seu tempo, mas também fazendo um resgate histórico e psicológico da sociedade antes da sociedade dele, para ele elaborar a sua teoria, né? A visão de sociedade que o Karl Marx tem, né, mesmo ele sendo um filósofo, né, que jamais usou a palavra sociologia na sua vida, né, ou em sua obra, Marx, ele é um dos fundadores da sociologia, né, porque o seu pensamento indica que as ideias são produtos das ações, né? Então, assim, na visão do Karl Marx, a gente vai entender a sociedade, né, que ela tem uma relação dos indivíduos com as condições materiais nas quais o indivíduo produz na sua vida. E isso vai dar início à filosofia que ele vai chamar de materialismo histórico. O que isso quer dizer? Essa expressão, né, faz uma análise social, né, de Marx, aonde, né, ao longo da história, com as sociedades, elas se organizaram de acordo com o seu modo de produção, né? Ou seja, com base na forma que elas produziam materialmente a sua realidade, né? Então, lá, por exemplo, no feudalismo, que é uma das disciplinas que nós estamos vendo agora lá em história, né? A gente viu que existe um modo de produção, um modo de viver, uma divisão social baseada que é própria do feudalismo, que é diferente do que vai ter no momento capitalista. Marx vai entender, né, então, a partir desse exemplo, né, que quando os modos de produção existem dessa maneira, toda sociedade, né, que se divida em classes sociais que sejam diferentes entre elas, né, como é o caso da sociedade feudal que eu falei como exemplo, né, que nós temos lá a divisão social, né, que nós temos a nobreza e temos também, né, os servos, né, então são classes antagônicas, né, grupos que têm interesses que conflitem entre si, né, então uma dessas classes detinha a propriedade, né, dos modos de produção e, portanto, ela acabava explorando a outra classe social, né, que não tinha produção, somente a sua força de trabalho, né? Então, a gente tem aí, né, para Karl Marx, nesse momento histórico, né, da sua linha histórica, no momento em que ele está vivendo, a burguesia, né? Os burgueses, que eram uma classe explorada, né, pela nobreza, acabaram por se tornar, né, aqueles que tiveram mais poder quando, né, eles começaram, através do comércio, a gerar riquezas e ficar mais poderosos do que os nobres, né, através, né, dessa mudança histórica que houve, né, ou seja, há uma transformação histórica, né, que ele vai chamar de dialética, né? Como que vai acontecer essa dialética, né? Então, em algum momento da história, a classe explorada perceberia a sua condição e ela vai querer promover uma mudança social. Ela vai querer sair do estado de explorado, né, para um novo estado,
né, que é um estado não explorado. Então, ela vai alterar o rumo da história, tornando ela mesma a classe dominante. A forma dela não ser explorada é se ela for o explorador, né? Esse processo o Karl Marx vai entender como a dialética da história. É assim que a história funciona, né? A classe que é oprimida, ela quer ser a classe que oprime, né? Ela quer mudar a sua estrutura, né? Um exemplo disso nós podemos ver também, né, com os burgueses que lideraram a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, e tornaram-se dominantes no capitalismo, né? Contudo, né, com a nova classe dominante, né, uma nova classe explorada nasce, né? No capitalismo são os trabalhadores das fábricas, né, que é chamado de proletariado, né? E, né, segundo Karl Marx, essa história vai continuar, porque a história ela é cíclica, né? Então agora esses trabalhadores, né, vão mudar a história. Eles vão querer deixar de ser os explorados, os oprimidos, né? Então Marx vai escrever um livro chamado, né, Manifesto Comunista em 1848, junto com seu amigo Engels, né, para investigar aí os trabalhadores e lutar pelo comunismo. O que é esse comunismo? O comunismo vai ser, então, né, segundo esse filósofo, né, um novo momento da roda da história, né, que vai ter que girar essa história, ela vai ter que mudar, né? Ou seja, o modo de produção e a posição social das classes tem que alterar, né? Tem que alterar. Então, é preciso considerar que Marx afirmou que uma vez que o comunismo estivesse instalado, não haveria mais divisão de classes, para que a história não fizesse mais esse looping infinito de mudança entre classes sociais, né? E para isso, né, ele deveria despertar para a realidade, né? Despertar para a realidade, porque a realidade ela não é a forma que ela se apresenta para nós, né? Porque para Marx, né, existe uma ideologia que é uma imagem que esconde e mascara a realidade, né? Então, dentro do seu pensamento, né, existem ideias falsas dentro da sociedade que diz que a sociedade tem que ser dessa forma, né? E na verdade, o comunismo vem ser algo para destravar a mente das pessoas, né, dessa ideologia que mostra que o capitalismo é assim e que as pessoas não podem, né, mudar dentro da história, né? Então ele vai dizer que vai trazer para nós aí que essa realidade, né, pode ser modificada através, né, do comunismo, né? Então nós vamos perceber que a ideologia ela é algo presente na sociedade, mas que ela pode ser alterada, né, conforme o despertar das pessoas, né? Ou seja, elas possam atuar juntas pela mudança, né? E essa mudança, no caso, seria o novo movimento da história. Existe uma diferença muito grande entre o Durkheim e o Marx, que a gente pode perceber, né, gente? O Durkheim, ele organiza toda a análise dele em torno da coerção social, né? Já o Marx vai perceber que a sociedade vive um conflito constante, histórico, e que sempre vai se propagar. E a resolução para Karl Marx, no caso, né, para que essa roda da história, dessa dialética infinita de luta de classes possa parar, seria com a implantação do comunismo, né? Então, teoricamente, isso é o que resume o Karl Marx, e também a questão do fato social e da coerção social é o que resume o Emile Durkheim dentro das suas visões sociológicas que nós trabalhamos nessa primeira unidade. E na segunda parte da nossa apostila, nós trabalhamos a questão, né, do indivíduo e a modernidade, só que agora na visão do Max Weber e do George Simmel, né? Onde a gente vai ver dentro da sociologia do Max Weber, ele trabalhando uma sociologia compreensiva,
né? Como que ele vai entender, então, a sociedade, o indivíduo dentro da sociedade, né? Para o Weber, a gente vai ver que o indivíduo é o ponto de partida para a compreensão dos fenômenos sociais. A sociedade, ela não é um fato externo ao indivíduo, né? Que se impõe aos indivíduos, né? E condiciona as suas ações, mas é o resultado direto das relações sociais existentes entre os indivíduos. Ou seja, né, isso ele vai chamar de ação social, né? Ou seja, o significado das ações dos indivíduos quanto à ação ou às expectativas das ações dos outros vai ser, né, a motivação das ações individuais, que para o Weber, né, sempre vão estar condicionadas pelas ações das outras pessoas, né? Conforme as outras pessoas agirem, vai ser o meu agir, a minha ação dentro da sociedade. É como eu vou responder àquela ação. Então, ele traduz aí num tipo ideal, né, de ações, né? Um dos instrumentos de análise que ele vai utilizar para a sua sociologia vai ser a tipificação da realidade social para poder estudar, então, a realidade dos indivíduos, né? Weber vai aplicar como um instrumento para analisar as ações sociais, né? Indicando o tipo de ação que a pessoa está desenvolvendo, tá certo? E ele vai dividir em 4 tipos de ações sociais. A primeira delas ele vai chamar de ação social racional com relação a fins, né? Com os meios mais adequados para a realização de determinados objetivos, né? A pessoa ela vai definir o que ela quer para daí ela agir com aquela finalidade, com aquele objetivo que ela idealizou. Por exemplo, ir ao médico, né? A pessoa vai ao médico por quê? Porque está doente. Então, se a pessoa está doente, ela precisa de um médico, de remédios para o quê? Para conseguir, né, a cura, né, daquilo que ele está sentindo. Então, a ação da pessoa vai ser motivada a esse fim, né? A segunda forma de ação é a ação racional com relação a valores que as pessoas carregam, né? Quando você tem aí um valor, por exemplo, você é vegano, né? E você não quer comer carne, né? Então, você quer passar esse valor através das suas ações, tá certo? Então, você se abstém de comer carne para você comer, então, aquilo que vai satisfazer as necessidades de um vegano, né? Depois, nós vamos ter também, né, as ações afetivas, né, que são relacionadas aos sentimentos, às emoções que as pessoas carregam, né? Por exemplo, eu agi por amor, eu agi por ódio, eu agi, né, com algum sentimento, com alguma emoção que existe por trás daquela ação. E por fim, também nós vamos ter a ação com relação à tradição, tá certo? Aonde as ações que a pessoa faz são determinadas pelos costumes, pelas tradições, né, que ela herdou, que ela carrega, né, geralmente vindo aí de fatores familiares, né, ou de dentro de algum grupo da onde ela participa, né, aonde ela carrega certos valores como tradição, né, por exemplo, o hábito que os cristãos têm de batizar seus filhos, né, é um hábito tradicional, né, onde eles desempenham isso, né, para determinado fim que é, sei lá, a salvação, né, por exemplo, né, vai ser o significado que a pessoa que vive aquilo vai dar, né, de fato, né. E, né, existe a questão da dominação dentro de todo esse pensamento, né, a possibilidade de impor a própria vontade à vontade de uma outra pessoa, né, como uma relação social, né. Então a noção de dominação ela vai implicar aí na probabilidade, né, de que o outro obedeça tal imposição, né. Então Weber
também aplicou o tipo ideal à dominação, apontando 3 manifestações legítimas de dominação, né? Que quem obedece aceita a imposição da vontade de uma outra pessoa, né? Então existe, né, a tradicional, que vai corresponder ao poder da tradição, a carismática, na qual a pessoa, né, vai ter uma observância, uma devoção mais afetiva à pessoa que detém o poder, né? E existe a legal racional, que, né, se centra na crença da validade da lei, né? Por exemplo, a questão de um presidente eleito pelo povo, né, tem muito a ver com essa questão. E analisando a modernidade, né, a racionalidade que surge com a modernidade, ele vai trazer também a questão da racionalização e da burocratização. A racionalização do mundo, né, seria a principal característica, então, da modernidade, né, processo onde as sociedades ocidentais gradativamente foram substituindo as interpretações religiosas que existiam no passado e se direcionaram rumo a uma interpretação racional do mundo, como, por exemplo, o uso das ciências, né? E é o que o Weber vai chamar de desencantamento do mundo, né? Onde as religiões deixam de ser o motivo das ações sociais, né? Dando lugar às ações racionais. Como a gente viu, por exemplo, lá no feudalismo, em História, né? Onde as pessoas eram motivadas às suas ações, às suas crenças, né? Pela fé. E, né, a partir do momento em que se passa para esse estado moderno, né, o processo vai ser transformado e vai se modificar numa burocratização, tá certo? Que é a organização racional dada, então, pelas instituições sociais, né, principalmente o Estado, né, o Estado que tenta burocratizar todas as ações coletivas dentro de passo a passo, dentro de um processo a ser desenvolvido, tá certo? E isso, é claro, né, mostra aí muito das questões das ações que vão existir, então, entre os indivíduos a partir desse novo processo. E, né, nós vimos aí também a modernidade e a vida nas metrópoles com o George Simmel, né? O George Simmel vai trazer aí, dentro dessa questão da modernidade também, né, uma visão de como que a sociedade se faz diante da modernidade, da implementação técnica e tecnológica dentro de uma sociedade. Então, para Simmel, né, o George Simmel, a sociedade somente é possível como resultado das interações, só que partindo de um pressuposto psíquico que existe entre os indivíduos, né? Onde ele vai entender que vai existir um maior crescimento da individualidade das pessoas após esse novo período que é a modernidade, né? O Simmel, né, ele vai fazer certas interações, vai analisar certas interações dos indivíduos em certos contextos sociais, né, que vão se tornar constantes. Os indivíduos vão ser impelidos a se adequar à sociedade, né, às questões das relações, né, entre os indivíduos dentro da sociedade, né, aonde se o indivíduo que faz a sociedade ou se é a sociedade que faz o indivíduo, né, visto que ambos vão se condicionar mutuamente em processos que vão mudar ao longo da história. E dentro das metrópoles ele acabou percebendo que o fenômeno social que surgia diante dos olhos, né, onde os indivíduos têm uma maior liberdade de ação, quando comparada à vida nas pequenas sociedades, vai perceber que existe um padrão na história da humanidade até o momento, né, o momento da modernidade. A marca da liberdade é a vida que existe entre as pessoas e que vai tornar elas estranhas umas às outras. Nas metrópoles, os indivíduos vão começar a conviver, mas não vão se conhecer, né? É aquilo que a gente falava, de morar muitas vezes em algum local, dividir o mesmo espaço com as outras pessoas, mas você não conhece o vizinho que mora do seu lado,
mas você está ali. Dentro das metrópoles tem essa realidade. Você às vezes não conhece nem o vizinho que está à frente da porta do seu apartamento ou ao lado do lote onde você mora, né? Ou seja, as pessoas convivem, mas não se conhecem, né? E, né, ele vai entender aí também que todo esse processo, esse mundo moderno que existe dentro, né, dessas grandes metrópoles, das cidades, gera um certo movimento nas pessoas, né? Onde a vida nas metrópoles é muito acelerada, né, com excesso de informação, que vai induzir um ritmo muito intenso nas pessoas, uma rotina muito forte, né, aonde as pessoas que vivem nas cidades, né, faz com que elas não notem, basicamente, os detalhes da vida dos outros, né, e faça com que a sua, né, a sua vida, né, passe em meio à multidão também, porque os outros também não vão estar analisando a sua vida. Então, dentro da questão individual das pessoas, no que envolve então a psique humana, a psicologia das pessoas, né, vai existir então uma excessiva e estimulada, vai gerar uma espécie de embotamento da pessoa, onde a pessoa vai adentrar dentro de si, né, e não vai, né, de certa forma, estar aberto ao outro, né, vai ter aí um fechamento sentimental da própria pessoa, até mesmo dos estímulos, né, com que faz com que os indivíduos, né, se tornem então indiferentes uns aos outros e ao mundo que está ao seu redor, às informações que estão acontecendo, porque é impossível realmente a mente humana, né, absorver tanta informação que possa existir dentro da nossa sociedade. Então o Simmel vai chamar isso de atitude blasé, né? Ou seja, essa indiferença que vai existir diante do mundo, ele vai chamar de atitude blasé, né? Que vai ser então o novo indivíduo que vai ter dentro das grandes metrópoles. Beleza, pessoal? Então, né, numa primeira parte nós vimos a questão de como que a sociedade influencia o indivíduo dentro da visão do Emile Durkheim e do Karl Marx, né? E dentro das novas concepções do Max Weber e do George Simmel, a gente vai perceber que é uma atitude mais individual. As ações, elas vão ser permeadas dentro da sociedade a partir dos indivíduos para a sociedade, né? Então são duas visões antagônicas, né? Com duas também, né? Com 4 visões aí que nós vimos desses quatro pensadores, né? De formas diferentes de se entender o indivíduo e a sociedade. Beleza? Pessoal, não esqueçam de ver aqui na descrição do vídeo, tá? Que tem um formulário com a revisão para a avaliação de vocês, tá certo? Façam o questionário que está nessa revisão, que vai ajudar muito também no processo aí do desenvolvimento das vossas avaliações. Tá ok? Um forte abraço e tchau!